Nós temos hoje sistemas políticos em vários lugares do planeta, mas o que predomina aqui no mundo ocidental é o que chamamos de capitalismo. E o capitalismo ele se fundamenta na propriedade privada. Quer dizer, você tem o seu negócio, você tem os seus lucros, você paga os seus impostos e os governos, pelo menos em tese, devem retribuir com segurança, com estudo e com outros benefícios para aquela sociedade. Nos nossos dias, as coisas funcionam desta maneira. E podemos afirmar com toda certeza que o capitalismo não é o estado desejado, pelo menos no ponto de vista de Cristo. Não vemos como estabelecer uma relação entre o sistema capitalista e os ensinamentos do Evangelho da salvação. Porque o sistema capitalista é um sistema que ele premia aquele que se esforça mais. E aquele que é mais esperto, ele tem melhores condições de ser bem-sucedido. Enquanto isso, uma outra parte da população acaba sofrendo as consequências do que se chama concorrência. E nós vemos que esse sistema capitalista, quando ele é aplicado no mundo, ele provoca o mesmo tipo de injustiça. Alguns países menos desenvolvidos e menos aquinhoados com recursos naturais e recursos intelectuais, eles vão sendo explorados pelos países mais ricos e provocando aí uma série de transtornos e sofrimentos individuais que quase nunca são levados em consideração. Tá bem? Então, o capitalismo é um sistema em que as medidas dele considera apenas aquilo que é um resultado coletivo. Não quer o capitalista saber se tem alguém que está fechando o seu negócio, ficando sem a sua casa, sem a sua família, sem condições de dar alimento aos seus filhos. Para isso, o capitalista diz que existe governo, que o governo é que deve cuidar dos que passam necessidade. Então, deve ficar bem claro para nós, irmãos, que a situação que hoje nós estamos vivendo no mundo, ela não deve durar muito tempo mais. Isso porque o capitalismo ele traz em si mesmo o germe da própria destruição. Chega uma hora que não se consegue mais manter estáveis os elementos que constituem o capitalismo. Nós estamos vendo hoje no mundo uma situação em que o mercado internacional está descontrolado. Por mais esforço que fazem os economistas e os governos, eles não conseguem dar estabilidade a este sistema. Então, a gente está vendo que tem algumas pessoas, uma boa parte que vive num conforto muito grande, ganhando além do que precisa para viver, na verdade, né? E uma parcela bem maior das pessoas, da população do nosso país, incluindo o Brasil, que vive numa situação bastante limitada, que passa necessidade até de coisas bem básicas, né? Coisas que eles não têm, que é segurança pública, saneamento básico, estudo decente para os filhos e tantas outras coisas mais que a gente está cansado de ver nos noticiários televisivos. Então, Jesus, ele apresenta aqui um modelo que, na verdade, para os nossos dias, é uma utopia. O que é uma utopia? É uma coisa que não cabe dentro dos parâmetros da nossa realidade atual. Tá bem? A gente tem que entender isso porque pode parecer que Jesus vivia fora da realidade,
mas não vive não, é nós que vivemos fora da realidade. O mundo é que não quis saber das coisas que o Senhor veio trazer e construiu seus próprios métodos e sistemas, que nós estamos vendo hoje entrar em colapso. E vamos assistir à queda deste grande império que se formou nesses 2000 anos, onde o homem faz aquilo que ele bem entende. E o capitalismo ele se caracteriza também pela liberdade política. A gente vê que no Ocidente, nas Américas principalmente, nós vimos, Américas e Europa, nós vimos que os grupos sociais, nos últimos 500 anos, eles trabalharam para desenvolver aquilo que chamam de democracia, onde cada indivíduo tem liberdade para exprimir os seus pensamentos e viver da forma que ele achar conveniente, excetuando a observância da lei, que é constituída em cada país. Então, o sistema democrático, ele ensina que o homem é livre para pensar e fazer como ele achar melhor. Mas esses conceitos são conceitos meramente temporais. Como o homem desconhece a realidade da sua existência, ele não sabe quem é. Ele não sabe de onde veio, o que está fazendo aqui, nem para onde ele vai. Então, para ele, a existência do ser se limita entre este espaço que chega perto de 100 anos, que fica entre o nascer da pessoa, o seu desenvolvimento, a sua formação e a sua vida e mais tarde o seu morrer. Para o mundo materialista e temporal, a existência é isso. Eles não sabem o que há antes do ser nascer aqui e nem se sabe o que vai acontecer depois que o sujeito morrer. O mundo é um mundo atrasado. É um mundo dominado por um espírito de atraso que gera muito sofrimento para as individualidades. Que nós estamos vendo hoje, o produto do capitalismo é prostituição, é crime, é problemas com bebida, problemas com cigarro, problemas com droga, que a gente vê sendo usado em larga escala. E as pessoas, evidentemente, com razão, no ponto de vista da carne, do ponto de vista da matéria, elas querem ter liberdade para fazer o que quiser da sua vida. Elas estão certas, se a vida é mesmo nascer, crescer, desenvolver, comer, viver, gozar e morrer, não vejo por que cada um não deva fazer o que quer da sua vida. Vocês concordam? Se a vida é isso mesmo, dizia Paulo, vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Então, na nossa escritura, todas essas considerações foram feitas antes de ter nascido a Revolução Industrial e o capitalismo como nós conhecemos. Os irmãos percebem que o Senhor já previa estas coisas, mostrando o que era uma situação que é a vida temporal e mostrando aquilo que ele veio trazer para nós. O que é que ele veio trazer para nós? Uma consciência acerca de quem nós somos. Que nós não estamos jogados aqui à sorte. Que nós fomos criados por Deus, viemos aqui para viver as nossas provas, as nossas tribulações, e depois que nós deixarmos esta vida, nós temos que dar conta de tudo aquilo que nós aqui fizemos.